Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Essa semana o Grande BH em Pauta debate a situação dos lixões na região metropolitana, e hoje você confere entrevista com a doutora em resíduos sólidos Cíntia Fantoni, que conversa com o repórter Washington Luiz sobre a situação dos aterros sanitários na região metropolitana. Confira. Eu converso agora com a doutora em resíduos sólidos, Cíntia Fantoni. Cíntia, bom dia. Bom dia. O que a gente pode falar? Como é que está a situação dos lixões, dos aterros sanitários hoje na região metropolitana? Há muito o que se fazer? Quais são os cuidados que tem que se tomar? Enfim, como é que você vê hoje essa situação? Hoje tem melhorado bastante, porque a gente tem a política estadual de resíduos e a política nacional, recentemente, a política nacional de resíduos sólidos. E dentro do estado também tem um programa que é o Minas Sem Lixões, pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, que ela atua nos municípios, dentro desse contexto de disposição final para melhoria desses municípios. A gente tem hoje uma situação de dados da FEAM, hoje ainda tem uma situação de lixão em torno de 35% dentro da região metropolitana, ainda de aterro controlado, em torno de 20%, e os municípios que ainda estão investindo em aterro, que estão tendo o aterro sanitário, em torno de 44%. A meta da FEAM é o fim dos lixões até 2014. A gente sabe que o aterro é um lugar mais preparado, o lixão não tem todo esse preparo para lidar com o descarte do lixo. Qual que é o principal problema em torno disso? O lixão, ele é a forma inadequada de disposição desses resíduos. O aterro sanitário é a forma adequada, que utiliza critérios de engenharia, tem todo um monitoramento, e tem um custo alto também. Os municípios maiores hoje, eles já têm o seu aterro sanitário, por exemplo, Belo Horizonte, hoje ele dispõe o resíduo no aterro lá em Sabará, Betim já tem, Contagem já tem, mas o grande foco são os pequenos municípios, que eles ainda têm os lixões. Então essa situação ela se agrava mais para os pequenos municípios, que é a grande maioria. No caso, a gente até debateu outro dia, há um temor de que as grandes cidades, e aí Belo Horizonte, por exemplo, tenha reduzido essa capacidade de tratar o lixo, de tratar do descarte. Na sua visão, vai chegar um tempo que vai ser difícil, não vai ter mais lugar para tratar esses resíduos sólidos, seja eles resíduos hospitalares ou comuns? Existe um temor de que nós não tenhamos mais espaço para tratar do lixo, desse descarte? Sim. Se não tiver uma política forte, por exemplo, da coleta seletiva, vai ficando cada vez mais difícil, áreas disponíveis para a implantação desses aterros. Por exemplo, Belo Horizonte, ele hoje está levando seus resíduos para Sabará, porque hoje aqui não tem mais área para dispor esses resíduos. O foco teria que ser na implementação da coleta seletiva em geral, não só para os grandes, para os pequenos também. Eu conversei com a doutora em resíduos sólidos e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Cíntia Fantoni. Muito obrigado, Cíntia, por suas informações. Por nada. São 10h46, ainda sobre essa discussão da situação dos aterros da região metropolitana. Falamos agora ao vivo com o chefe do Departamento de Tratamento e Disposição de Resíduos da SLU, Euder Pacelli, ele que é responsável pelo projeto do aterro do bairro Califórnia, próximo à BR-040. Euder, bom dia. Bom dia. Bom dia. Euder, você está comandando esse projeto de recuperação dessa área que era abrigada pelo aterro sanitário ali próximo à BR-040. Esse aterro ele foi fechado em 2010. O que está sendo desenvolvido naquele local, Euder? Olha, após o encerramento de um aterro, a gente tem ainda várias coisas que devem ser feitas, e isso tudo através de normas técnicas. Pelas normas técnicas, a gente ainda tem que monitorar um aterro por 20 anos. Então, hoje, a gente tem aqui todo um sistema de monitoramento de gases, líquidos, poeira, que são os particulados, ruído,
a questão toda do maciço do aterro aterrado, que a gente tem que garantir a estabilidade desse maciço. A gente tem aqui, além disso, a gente tem ainda um programa de compostagem, que a gente faz um composto orgânico, um adubo, entre aspas. Tem uma unidade de reciclagem de entulho, que a gente também recebe entulho da construção civil, e a gente beneficia esse entulho e ele volta ao ciclo novamente como insumo para a construção civil. Também temos uma estação de transbordo, ou estação de transferência, que pela distância do novo aterro, parte dos resíduos vem para cá em caminhões menores e aqui eles passam para uma carreta que tem a capacidade maior para transportar. Com isso a gente economiza também em transporte. E todo o sistema de revegetação e de requalificação ambiental da área. Euder, você falou do tratamento aí de entulho da construção civil. O fechamento desse aterro às margens da BR-040, que se viu em Belo Horizonte, isso já foi falado por vários órgãos de imprensa, por vários veículos, a gente repete. Parece que aumentou na cidade a quantidade do descarte irregular desse entulho. Como deve ser feito esse descarte? Existe uma cobrança de alguma taxa para se utilizar esse trabalho que vocês fazem de reciclagem desse descarte de construção civil, onde era o aterro na BR-040? Não, aliás, é até o contrário. A gente, com isso, deveria ser até um incentivo para que não houvesse esse descarte, porque a gente não cobra para que esse entulho chegue aqui, desde que ele tenha uma condição melhor, que não seja misturado com lixo ou com outros materiais indesejáveis. Todo o munícipe ou todo o transportador, ele pode trazer esse resíduo de graça e a gente processa isso aqui. Tá certo, então agora voltando à questão do aterro, você falou desse monitoramento constante, questão de gases, a questão do chorume. Como é que está a situação do aterro? Esse monitoramento é feito como, Euder? Olha, todos os monitoramentos são feitos através de equipamentos, aparelhagens, e o gás, principalmente, hoje em Belo Horizonte também é uma das poucas capitais que hoje tem um sistema de captação e tratamento do gás produzido. Inclusive hoje esse gás ele é utilizado em uma planta que gera inclusive energia elétrica. Ou seja, ele é transformado em energia elétrica. Foi montada essa estação essa usina dentro do antigo aterro? Isso, justamente. Tá certo, então. E a questão da vegetação no local? Pois é, isso tudo a gente tem um projeto paisagístico sendo implantado, que assim que as áreas já são estabilizadas, a gente entra fazendo esse plantio. Grande parte do aterro hoje já está nesse plano de encerramento já do aterro. Você falou que são 20 anos aí o período para esse monitoramento e para esse período de estabilização. A partir do momento em que foi constatada a estabilização do terreno, do antigo aterro, vem essa questão do paisagismo aí, da questão do reflorestamento desse terreno. Esse terreno ele pode ser transformado em que depois, Euder? A construção pode ser construído, pode ser uma área habitada depois? Não. A gente tem, o maciço ele tem grandes alturas de deposição de resíduo. Então, como ainda é uma área que ainda não está estável e que isso demora um certo tempo, não é um solo firme. Então, não é um local para construções. Ele é um local para monitoramento e para uma requalificação ambiental. Apenas? Tá certo, então conversamos sobre o projeto de recuperação do aterro do bairro Califórnia, próximo à BR-040, antigo aterro que recebia aí os dejetos aqui da capital mineira. Conversamos com o responsável por esse trabalho, ele que é da SLU, do Departamento de Tratamento e Disposição de Resíduos, é o chefe desse departamento, Euder Pacelli. Euder, muito obrigado pela entrevista, pelo tempo dispensado com os ouvintes da Band News e pelos esclarecimentos.